Crianças, boa tarde. A nossa aula de hoje, de segunda-feira, o vídeo nosso ficou um pouquinho embaçado, né? Teve mãe que me mandou mensagem dizendo que vocês não estavam conseguindo enxergar. Eu vou fazer uma breve explicação, tá bom? Do que é a aula. Nós vamos aprender sobre sinais de pontuação. Sinais de pontuação. Os pontos que nós aprendemos, os sinais de pontuação. Este daqui, ó. Sabem qual que é este? É o ponto final. Este daqui é o ponto de exclamação. Este nós chamamos ele de 2 pontos. Este ponto de interrogação. Este aqui, que tem 3 pontinhos, nós chamamos de reticências. E este, travessão. Esses são alguns dos principais sinais de pontuação. E tem esta que é a vírgula. A vírgula. Tá? Vamos lá. A vírgula eu uso para me dar uma pausa na minha fala ou na minha escrita. Quando eu vou ler um texto, eu não posso ficar lendo tudo rapidinho. Se eu ler tudo rápido, eu não vou conseguir eu não vou conseguir entender. Então, a vírgula serve para a gente dar uma pausa na nossa leitura. A reticências, ela serve para dizer que foi suprimido o pensamento do autor. Por exemplo, ele escreveu uma frase, colocou a reticências, quer dizer que ele tinha mais coisas para escrever, mas ele optou em não escrever. Os 2 pontos num texto quer dizer que logo em seguida vai vir uma fala de um personagem, tá bom? Ou serve também para mim fazer uma listagem. O ponto final é o que a maioria se usa nas frases, né? Tanto afirmativa como negativa. Afirmativa é quando eu estou afirmando algo. Negativa, quando eu estou negando. Ele é o mais usado. Ponto de exclamação, quando eu quero mostrar espanto, admiração, algum sentimento, tá? Eu uso ele. Ponto de interrogação, quando eu vou fazer uma pergunta. E travessão, quando está no início de uma fala, tá? Eu uso ele para início de fala. E antes da gente ir para o livro, eu trouxe para vocês umas frases. E nós vamos ver aqui, ó. A primeira frase está escrita assim. Qual é o seu nome? Aqui eu estou fazendo uma pergunta. Então, que ponto que eu vou usar? O de interrogação no final. Qual é o seu nome? É uma pergunta. Essa daqui está assim, ó. Hoje vai chover. Então, aqui eu uso ponto final, que eu estou afirmando uma frase. Hoje vai chover. Essa daqui está assim. Vou à feira comprar frutas, verduras, legumes e 5 pastéis. Aqui está faltando pontuação. Então, nós vamos colocar. Vou à feira comprar frutas, vírgula, verduras, vírgula, legumes e pastéis. Ponto final. Aqui. Esta. Comprei lápis, canetas, cadernos. Aí eu vou colocar a reticências. Quer dizer que eu poderia escrever mais coisas, como
borracha, apagador e livro. Aí eu coloco o ponto final, só que eu não quis dar a continuidade na minha frase. Então, eu posso colocar reticências, mas quer dizer que tinha mais coisas para mim poder escrever. Mas eu não quis escrever. E aqui, a vovó... Esse aqui foi um trecho que eu peguei lá da história da Chapeuzinho. A vovó disse: "Que bom te ver, pode entrar, minha netinha." Ó, aqui tá tudo sem pontuação. Então, nós vamos lá. A vovó disse, 2 pontos. Quando vai começar uma fala, eu uso o quê? Travessão. Lembra lá naquele espacinho que nós demos, que dá lá no texto? Antes do parágrafo? Então, aí você usa o parágrafo e coloca o travessão. Que bom te ver. Ó, ela está animada, ela está emocionada de ver a netinha dela. Que bom te ver, ela está feliz. Pode entrar, minha netinha. Ponto final. Tá bom? Agora nós vamos lá na parte do livro. Lá na página 68. Está dizendo assim, ó, sinais de pontuação. Travessão pode ser usado em várias situações. Uma delas é para introduzir a fala de personagens. Do diálogo entre Bia e sua mãe, copie um trecho iniciando com travessão. Aí nós vamos olhar lá no conto, lá, lembra a minha estrela? Vamos pegar uma frase que inicia com travessão. O conto está aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês o travessão? Ó, esses tracinhos aqui que coloca antes da fala. Então, vamos pegar aqui. Bia, está vendo aquela estrela? Aí você vai colocar aí embaixo aí do travessão. Bia está vendo aquela estrela? Tá bom? O travessão está aqui, ó. Agora, o ponto de interrogação, usado para indicar perguntas. Do diálogo entre Bia e sua mãe, copie uma frase finalizada com ponto de interrogação. Você pode pegar esse daqui, ó. Qual, mãe? Olha o ponto de interrogação aqui, ó. Tá vendo? Aí você coloca lá embaixo. Qual, mãe? Reticências. Usadas para indicar que um pensamento foi interrompido. Do diálogo entre Bia e sua mãe, copie uma frase finalizada com reticências. Aí nós vimos aqui, ó. Cadê? Aquela que está bem à nossa frente, a que brilha com mais intensidade. Aí você copia aí. Aquela que está bem à nossa frente. Ó, reticências aqui, ó. A que brilha com mais intensidade. Não coube aqui. D. 3 pontinhos que são reticências. Ponto final. Usado para marcar o fim de uma frase. Do diálogo entre Bia e sua mãe, copie uma frase com ponto final. Pode ser essa daqui, ó. Vi.
que você copiou é afirmativa. Como ela seria se fosse negativa? Lembra que eu falei que a frase negativa é aquela que a gente nega? Como que ela ficaria? Não vi. E temos a vírgula. Pode ser usada para separar frases ou palavras dentro de frases. Do diálogo entre Bia e sua mãe, copie um trecho que tenha sido usada a vírgula. Aqui, ó, você pode usar aqui, ó. Bia, está vendo aquela estrela? Tem uma vírgula aqui. Você pode usar essa daqui, ó. Qual mãe? Também tem uma vírgula. Vamos colocar essa qual mãe? Qual, vírgula, mãe. Além dos sinais de pontuação que você identificou no texto, existem outros. Conheça alguns a seguir. O ponto de exclamação. Ele pode ser usado para expressar admiração, surpresa, entusiasmo, espanto, etc. Como brilha minha estrela! Coloque as palavras em ordem e escreva uma frase exclamativa. Aqui está misturadinho, ó. Estrela linda que. Se eu desembaralhar, como que pode ficar? Que estrela linda! Ou que linda estrela, né? Aí você coloca aí. Vamos colocar aqui. Que estrela linda. Ponto de exclamação. E os dois pontos podem ser usados em várias situações. Duas delas são para apresentar uma enumeração, uma lista. Olha só o exemplo. A estrela estava com a seguinte roupa, dois pontos. Um vestido prateado e um chapéu em cada ponta. Para apresentar a fala de um personagem, Bia perguntou, dois pontos. Mãe, os meus sonhos vão se realizar? Viram? Aí para que serve os dois pontos, tá? E agora na atividade de baixo. No texto Minha Estrela, você leu uma conversa entre mãe e filha. Releia esse trecho. Bia, está vendo aquela estrela? Qual, mãe? Aquela que está bem à nossa frente, a que brilha com mais intensidade, viu? Vi, aquela pode ser a sua estrela, então coloque seu sonho nela. Entendi, mãe. Isso significa que os meus sonhos vão se realizar? Você vai identificar nos espaços acima de quem é cada fala, escrevendo se é de Bia ou de sua mãe. Aí você volta aqui na página 70. Bia, está vendo aquela estrela? Quem foi que falou isso? Ah? Mãe, né? A mãe. Qual mãe? Quem foi que falou essa frase? A Bia. Aquela que está bem à nossa frente, a que brilha com mais intensidade. Quem falou foi a mãe. Vi. Quem foi que falou? Bia. Aquela pode ser a sua estrela, então coloque seu sonho nela. Quem foi que falou isso? A mãe. Entendi, mãe. Isso significa que os meus sonhos vão se realizar? Quem é que falou? Foi a Bia. Você conhece os sinais de pontuação que aparecem nesse diálogo? Copie esses sinais nos quadrinhos a seguir. Aí nós temos 6 quadrinhos lá. Quais são os sinais que aparecem? Aparece travessão, porque tem fala, né? São falas. Se é diálogo, é uma fala. Aparece o ponto de interrogação, porque tem pergunta. Aparece as reticências. Aparece o ponto final. Aparece a vírgula. E aparece aqui as reticências dentro desses colchetes. Tá bom? Essa foi a atividade
do livro de português. Agora, nós vamos ali para o livro de atividades. E aqui, na página 22, você vai ligar os sinais de pontuação e as suas definições, tá? Nós temos 6 quadradinhos e você aqui do lado tá escrito assim, ó, travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, ponto final e vírgula. Eu vou ler o primeiro quadradinho e vou anotar aqui qual é que você vai ter que ligar. Usado no final de frases em que se faz uma afirmação, uma negação. Qual que eu uso? O ponto final. Liga o primeiro quadrinho lá onde está escrito ponto final. Usadas para indicar que um pensamento foi interrompido, foi suprimido. Qual que é? Reticências. Usada para separar frases ou palavras dentro de frases. Qual que eu uso? A vírgula, tia Fabi. Usada antes das falas dos personagens para mostrar que se trata de um diálogo. Quando eu tenho uma conversa num texto, eu uso travessão. Usado para fazer perguntas. Ponto de interrogação. E revela algum sentimento de quem fala. O ponto de exclamação. Essas foram as atividades, tá? E teve um outro exercício que eu vou passar aqui para vocês. Aqui está um trecho, né, de uma conversa. Está sem pontuação nenhuma, ó, vou ler. A menina perguntou como é seu nome, Bianca, que lindo nome. Estranho, né? Deu para entender aqui? Está faltando pontuações, nós vamos colocar, tá bom? A menina perguntou. Como que eu sei que antes de vir uma pergunta, antes de vir uma fala, eu uso o que mesmo? 2 pontos, tia Fabi. Então, toda vez quando eu ver 2 pontos em um texto, eu já sei que logo em seguida vai vir uma fala, né, de algum personagem, tá bom? Ou uma lista, né? Então, mas aqui é uma fala. A menina perguntou, 2 pontos. Como é o seu nome? O que eu uso antes daqui, na fala? Eu uso travessão, né? Como é o seu nome? Ela está fazendo o quê? Uma pergunta. Então, que ponto que eu uso aqui? Interrogação. Aí ela foi e respondeu. A outra menina foi e respondeu. Bianca. Travessão, né? Que ela está falando. Bianca. Ponto final. Ela está afirmando. Que lindo nome! Travessão. E ela está admirada com o nome da menina, né? Da Bianca. Que lindo nome! O que eu uso no final? Ponto de exclamação. Tá? Então, vamos ver como vai ficar agora? A menina perguntou. Como é o seu nome? Bianca. Que lindo nome! Viu como deu uma diferença? Essas foram as atividades de pontuação, tá bom? Vocês me desculpem pelo vídeo ruim que foi lá.